Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, 10 horas e 54 minutos, 29 de 8 de 2023. Nós temos tempo nublado, 18 graus aqui em São Paulo. Eu desejo um ótimo pregão a todos. Vamos começar com o racional do YouTube, falando em compra buy, 119,315. Vamos colocar aqui o gráfico intraday. Primeiro, o gráfico de 1 hora, 60 minutos. O que a gente percebe é um movimento de inflexão, fundo mais alto que o anterior, né, baseado aqui em mínima marcada a 14 horas do dia 21, posteriormente a mínima marcada a 14 horas do dia 25. Então eu vou aqui traçar. Ontem nós acertamos todos os racionais do YouTube e também do Telegram. Do Instagram também, ontem fomos muito bem. Então houve o rompimento de uma LTB, eu vou até apagá-la. E agora uma correção até o topo anterior, né? Então de manhã no Telegram eu comentei sobre o rompimento de 119, 0,90 e 119, 360 e a aproximação dos 120 mil pontos. Bingo, 119,930. Então o primeiro racional compartilhado de manhã no Telegram, bingo, ele funcionou. Então agora o que acontece? Um pullback justamente na região aqui de 119,360, 119,325, que era resistência, agora se torna suporte em inversão de polaridade, média de 5 também atuando. Então provavelmente voltará na máxima do dia a 119,930. Então a gente está falando num racional de mais ou menos ali 615 pontos. Durante a gravação, acredito que encoste na região de 119,600. A gente simula isso para mostrar que tem eficácia a nossa metodologia no período mais curto, né, no intraday, um pouquinho mais longo também. Agora, no decorrer da semana, a minha ideia é que o mini índice venha a 121,935. Esse é o objetivo da semana. Quem sabe 123,165, que seria fantástico. Mas eu acho que essa região de 122 mil pontos é um alvo razoável, o que significa que o mercado à vista buscaria os 120 mil pontos, o que também é fantástico. Ok? A simetria é amplamente favorável à compra e ela abre espaço para na semana que vem buscar 123,165. Uma vez feita a introdução, primeiro, né, eu vou fazer antes da introdução, eu vou fazer a carteira Top Traders, ok? Então, fazer a carteira Top Traders aqui. O primeiro ativo é a Alço 3, trabalha com gráfico diário. A Alço 3, eu acho que ela já entregou boa parte do que a gente esperava. Deve seguir o fluxo, uma tendência de alta importante. Provavelmente rompendo o pivô de alta, 24,33 encostando nas máximas, né? Então o ativo fez aqui um movimento de correção, absolutamente proporcional ao movimento de alta que nós tivemos anterior. Bradesco, por exemplo, já é um grande destaque, eu falava sobre isso nos últimos dias, que seria uma histórica oportunidade para quem estivesse de fora. Então, ontem nós tivemos uma barra elefante de ignição. Um provável rompimento da média de 21 deve trazer o preço até essa LTB no curto prazo. Então, meu otimismo com o Bradesco é muito grande. E uma boa nova de hoje da carteira é a Semin. Ontem eu fiz questão de, mais ou menos no horário do almoço, gravar um panorama especial. Geralmente eu faço de manhã. Por quê? Diversos ativos têm pivô de alta, pessoal. Então seria isso aqui, ó. Os desenhos atuais, eles mostram em diversas ações um fundo. Aí nós temos um topo e um fundo mais alto que o anterior, o que forma o padrão da alavanca. O que seria isso aqui que eu vou desenhar. Então nós temos diversos pivôs de alta em potencial. Por que pivô de alta em potencial? Porque eles não estão confirmados ainda. Por exemplo, em Semin, falta pouco, mas não confirmou.
Então, a máxima da semana passada, assim como no Ibov mesmo, é o ponto a ser vencido, 4,20. Deve ser rompido hoje, né? Inclusive na Semin. Dexco, excelente oportunidade. Deve trabalhar acima da LTA logo menos. Nós temos aqui um candle que nega ontem o padrão de sexta-feira. A ideia é que volte para a região de 9,50, talvez até supere esse patamar, a 9,57. Então, oportunidade para quem está de fora ou quer completar lote. A mesma coisa Ecor. Ecor está mais no time da alço, né? Tem um pivô também bem definido, 8,24 será o ponto de confirmação. E é impressionante como a gente tem pivô em formação em diversas ações. Então, se houver o rompimento desses pivôs, devem ser rompimentos firmes. Ó, aqui nós temos o fundo, topo, fundo mais alto que o anterior. Então, por exemplo, em Eco Rodovias, esse é o desenho. Quero. Eu também acredito que seja uma ótima oportunidade. O ponto que separa o joio do trigo, 5,09, tem um martelo com máxima 5,33. Uma vez rompido, deve jogar o preço a 5,61, onde tem praticamente aqui um eixo de W. Pessoal, para quem quiser saber mais detalhes sobre Marfrig, eu vou fazer o clique depois e foi a informação no informe cenário, ok? Então, Renner, ela é uma ação que eu ainda entendo como oportunidade também. Nós temos peso 2 do ativo em carteira. Marfrig, um grande salto, né? O ativo tinha dado um sinal ontem. O volume já anunciava um forte movimento. Então nós temos aqui um arame de fundo, mulher grávida em japonês. E o fundo anterior também ficou para trás, 6,67. Então a ideia é que ela continue em movimento de alta. Esses ativos de frigorífico têm por característica, quando fazem esses movimentos, darem continuidade, se você procurar no histórico. E aí eu chego em Natura. Vou colocar Natura aqui na tela. A Natura, a questão da The Body Shop parece avançar, então é um driver altista no meu entendimento. 16,26 é o ponto técnico a ser vencido pela ponta compradora. Pets, mesmo com os boatos da fusão com a Cobase, não desenvolve. E, querido, seguinte, quando a gente tiver uma carteira, a gente vai ter casos de várias ações, como o Rani, que deu 100%, Gemate com peso 2, que deu quase 40%, Pomo, 125%. Teremos casos como Metal Leve, que deu 113%, Pomo 4, 106%. E tem casos que não vão desenvolver, isso é absolutamente normal. Né, a Empíricos fala muito sobre isso, né, que num portfólio você ganha com a média. Mas teve carteiras que você montou que todas as ações explodiram. Teve, mas não é a regra. Né? Então, algumas ações, você vê que a Pets, mesmo com a questão da Cobase, a ação não desenvolve. Né? Então, é uma questão de preferência do mercado, enfim. Os players entendem o case de forma diferente, mas nesse nível eu ainda acho que dá para manter. Não que ela vá de repente dobrar, como eu acho que vai acontecer com Porto Belo, por exemplo, ou outras ações, mas ela pode pelo menos subir num ponto mais digno para que a gente possa trocar por uma outra ação, alguma coisa do gênero. Por exemplo, Pague Menos é uma ação que eu acredito muito, né? Provavelmente vai romper um pivô a 4,17, ela pode subir fortemente. Por exemplo, eu vejo em Pague Menos, apesar do baixo volume, um potencial melhor, porque ela vem de um movimento de alta e mantém uma inclinação altista. Ok? Positivo, rompeu uma LTB importante, agora faz um pullback no topo anterior, região de 8,86, uma região de compra também para quem está de fora, seja para completar lote, né, ter um capital extra, ou uma entrada simplesmente para quem não tem exposição. Agora, Porto Belo, se você pensa, por exemplo, no horizonte um pouco mais longo, é uma mamata, né? Porto Belo é uma ação, uma das que estão dando sopa, às vezes acontece, não tem liquidez para todos os ativos,
Os estrangeiros estão na ponta vendedora. Quando eles entrarem na ponta compradora, se ocorrer, eles vão sair raspando taxa e comprando ações com melhores fundamentos, como é Porto Belo. Tecnicamente, o ponto é 6,67, fundo anterior. E Redor é uma que, ao longo do tempo, pode valorizar-se de sobremaneira, também ser um grande destaque, especialmente se ela romper a média de 5 e iniciar um movimento de recuperação, né, nesses níveis aqui, uma barra elefante, uma barra de ignição. Nós temos Simpar. A ideia é que forme um fundo duplo aqui sobre uma LTA. Né? Então tem aqui um suporte importante, a 9 com 82, e Smart Fit ela se enquadra nessa ideia do padrão da alavanca, cabeça de pivô a ser rompido 23,88. Só para voltar aqui no mini índice, né, ele fez o movimento já no intraday que a gente cantou a bola lá no início dos trabalhos, já está 119,860, então mais uma aí que a gente acertou, bingo. Né, renovou, está bem perto de renovar a máxima do dia. Então a nossa leitura foi de um teste do topo anterior, região de 119,360, 119,325. Então provavelmente vai testar a máxima do dia e romper, se aproximando aí de 120, 125 ao longo do dia. Então, para continuar aqui o movimento da carteira, e por exemplo, a gente está ganhando no mini índice, sim. Quem está ganhando no mini índice, né, que está aí conosco, pode pegar o lucro e fortalecer a carteira Top Traders. Compra um pouquinho de Pose, um pouquinho de Pets, um pouquinho de Natura. Né, é uma ideia para quem não está aí com os lotes completos. Então, Smart Fit, vamos ver aqui. O TradingView, quando tem volume assim, a gente sabe que ele engasga mesmo. Né? Não deveria, mas acontece. Então, gráfico intraday, Smart Fit, padrão da alavanca, pivô informação, Vale é um dos destaques de hoje, excelente. Destaque também para o setor bancário aqui no Brasil. Então, a Vale, ela inicia um movimento que deve ter duração, direção. Está rompendo um pivô a 63, 67, primeiro objetivo 66, depois 70 com 53. E Via, pessoal, tem muita gente perguntando de Via, né? Assim, se houver alguma mudança no meu racional, eu falo, ok? Então, o fundo anterior é um ponto-chave, 1,54. Uma vez acima dele, deve retomar o processo de valorização. E é uma operação de alto risco. Eu tenho ela com peso 6 em carteira, uma quantidade considerável de ativos. O meu preço médio está na região ali de 1,73, tem aluno que está com preço médio 1,70, 1,60, 1,50, e a gente entende que pode ser um case de turnaround, de virada, porque a empresa apresentou um processo de, digamos assim, de modernização, inovação, economia, para ser lucrativa a partir de 2025. Então, eu acredito que ela possa trazer um bom ganho, mas é uma operação altamente arriscada, a gente está comprando uma virada de chave. E aí chegamos em Educ. A Educ está mais ou menos no time da Alço, já entregou talvez o que tinha para entregar no curto prazo, tem uma provável pernada de alta aí no radar, mas quando esse movimento se materializar, provavelmente nós realizaremos lucro. Então está aqui testando uma LTA, que conecta aos fundos dos dias 27 de junho, 17 de julho e 15 de agosto. A tendência é que ela respeite essa região e volte a subir. Então, uma vez feita a introdução e o estudo da carteira Top Traders, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Então vamos lá, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa de forma coletiva para trazer a mesma coisa, né? Pô, o pessoal sabe o meu racional de alta, tal, para o mercado, ia ficar perguntando, mas o fulano falou que tá todo mundo falando que vai para 104 mil pontos, pessoal, só a gente falando que vai subir. Então é normal que você ouça o pessoal aí fora falando que vai para 104 mil pontos, né? Que é mais ou menos um consenso entre os ditos professores, traders, analistas, influencers e tal. A gente acha diferente, que vai para 120 essa semana até sexta-feira.
Então, Eduardo Fraga, boa tarde, uma semana de muitas vitórias, luz e paz. Eu peço que vocês comentem, peçam um ativo para a gente estudar, deixem um comentário, isso é muito importante, todos nós aprendemos juntos. Hermes Gonçalves, boa tarde, professor. Antes de tudo, parabenizar pelo ótimo trabalho e seriedade. Via tá caindo mais, seria a oportunidade, hora de aguardar. Eu acho que é oportunidade para quem não está com o lote completo. O meu lote está completo. Ela tem peso 6 na minha carteira, ponto. Eu não vou comprar e vou segurar até dezembro. Se eu perceber uma mudança de rota e eu desfizer a posição ou realizar lucro, sei lá, de repente eu acho que eu tô com média em 73, que a R$2 é uma boa realizar, aí eu vou avisar também. Ok? Tony Eric, boa tarde, professor. Parabéns pelo trabalho e visão de águia. Obrigado, querido. Poderia comentar SBFG3? Claro, agora. Então tem aluno, o aluno fica tentando me convencer a mudar meu racional. Aí é o rabo mordendo o cachorro, né, pessoal? Com todo respeito, né? Mas, pô, não dá, né? Vocês sabem que eu tenho um racional definido porque eu falo de forma explícita, corajosa, de peito aberto, no Instagram, no Telegram, no YouTube, por e-mail. Então, assim, é o meu racional, é uma questão de respeito. Se você discorda, por exemplo, eu acho que vai vender, você tem que trabalhar vendido, né? Então, ninguém acompanha um canal só. Todo mundo acompanha 2, 3, 4 canais, né? Isso é normal, já fiz pesquisa várias vezes. Na média, os investidores acompanham 3 ou 4 profissionais, ou casas de research, equipe de análise de corretora. Essa é a média, né? Então acompanha-se... Ninguém que a gente pesquisou acompanha menos de 3, e um ou outro acompanha 5 ou 6. A média são 4. E aí você forma a sua opinião, né? Eu, por exemplo, acompanho 3 profissionais no exterior. Eu acompanhava o professor Ivan Santana aqui no Brasil, não tenho acompanhado mais, nenhuma razão específica, simplesmente não renovei os relatórios, e tem 3 profissionais no exterior que eu acompanho, 2 casas de análise e um profissional que opera Hong Kong, opera Paris, opera Estados Unidos. É caríssimo para poder acompanhar essas casas. Eu pago e aí, mais tudo aquilo que eu estudo, o meu conhecimento, eu formo a minha opinião, né? E 90% é a minha opinião e meu conhecimento, né? 80%. Então, mas eu preciso ser informado por agenda, né? Possíveis cenários, né? Dados estatísticos, padrões, muitas vezes materiais que a gente não teria acesso se não assinássemos. E é caríssimo, né? Ninguém, principalmente no exterior, dá nada de graça. Então, aí eu formo a minha opinião e a vida vai seguindo. Então, esse ativo não tem nenhum sinal de fundo. Se você comprar, é mais ou menos um tiro no escuro, uma compra assimétrica, que pode dar certo ou não. Uma coisa é comprar 14, uma coisa é comprar 7. Eu não compraria, não escolheria comprar, mas se eu tivesse que definir entre a compra e a venda, eu entraria na compra, ok? Então, é o que eu acho, né? E aí ele também pede tupi shoes. Então, o investidor, ele tem que, né, ter essa ideia, tal, falar, pô, tem o meu manejo de risco, tem isso. Então, no caso da Tupi, existe um sinal, que é um martelo sendo acionado a 26,15. Né? Eu também não escolheria comprar, mas entre a compra e a venda eu trabalharia na compra. E vamos ver Shu. Que é a Shu 4. Vamos ver. Essa é uma ação para seguir tendência, eu também não entraria. Logo menos a gente saiu de metal leve. Então eu não compro ativo perto da máxima, assim vocês sabem qual é a minha postura, ok? A Patrícia fala de quero, ela falou que está com 15% de queda, é um ativo volátil, né? Nós estudamos anteriormente, eu acredito que é oportunidade. E o ponto-chave aqui, 509, é uma ação que respeitando 509, depois ela tem o 561 como eixo de W, uma vez rompido ela mira 7,15. Ok? É uma ação que esses 15%, se ela embalar em 2 ou 3 pregões, você recupera. Ok? Então, obrigado, Patrícia, Tony, Hermes e Eduardo, que enobreceram a nossa gravação. Então, vamos fazer agora... a gente acompanha aqui a planilha Giro de Mercado, vamos fazer o overview e a gente finaliza os trabalhos. Então, nós temos aqui o milho. Ontem teve uma barra um pouco melhor,
mas precisa realmente romper a média de 21 para iniciar um movimento mais forte. O volume chama a atenção, o que nos passa uma ideia de acumulação. Dei um F25 mais do mesmo, né? Vai na média de 21 e volta. Cenário ameno, a mesma coisa a leitura do dólar. O dólar parece que vai perder o fundo aqui a 4,853, é a ideia que ele nos passa no momento. O mini índice materializou o que a gente falou no início aqui dos trabalhos e parece que vai acionar um pivô de alta rompendo 119.930. Quem sabe vem a 120.500 ainda hoje. Se não hoje, provável que venha amanhã nessa região. Eu fiz um desafio de 5 sessões seguidas de alta, né, alcançando 122 mil pontos no mercado futuro e 120 no mercado à vista ainda essa semana, o que seria realmente muito legal, fantástico e aumentaria aí o nosso otimismo, a nossa visão para o curto prazo. Então o mini índice ele tem fôlego aí para buscar os 122 até sexta-feira. Pessoal, conforme o mercado vai subindo, já tem muita gente falando o seguinte: poxa, professor, se o mercado buscar os 126 mil pontos, eu quero fazer imersão ou entrar no grupo fechado, como é que vai funcionar? Imersão a gente não deve ter esse ano, mas agora eu estou estudando com a minha equipe abrir, tipo assim, 24 horas para decidir, fazer uma oferta para que você venha para o grupo fechado. Então eu digo o seguinte, olha, tal data o grupo vai abrir por 24 horas, vai ser feita uma oferta, né? Qual que vai ser a oferta? Sei lá, um combo, escola do investidor, gravação da imersão, acesso ao grupo até tal data, esse é o valor. E aí o aluno teria 24 horas para decidir. Por quê? Quando atingir 126 mil pontos, a gente vai fechar tudo. Eu vou prestigiar o pessoal que nos prestigiar também entrando no grupo fechado. Eu vou fechar, provavelmente eu vou fechar 100%. O conteúdo ele vai ser exclusivo, né? Eu preciso resolver algumas questões pessoais, estão paradas desde que eu comecei esse desafio. Então assim, eu vou trabalhar realmente para o grupo fechado, pelo menos durante um tempo. Então, por exemplo, os alunos da imersão técnica 15, né, os da 14 foram convidados também gentilmente, foram VIP, né, não tiveram nenhum tipo de custo para a imersão 14, ficam no grupo até 14 de novembro. Quem sabe, quando atingir o 126, a gente faz um pacote para você ficar até o dia 14 também, com Escola do Investidor, gravação da imersão 15, talvez, mais um ou outro bônus por um valor tal. E aí, quem não topar, a gente se despede e quem topar fica conosco pelo menos até 14 de novembro, aí perto do dia 14 a gente faz uma proposta de renovação, pelo menos aí por 2 meses e tal, e aí eu provavelmente encerrarei os trabalhos no início de janeiro, ok? Eu já estou adiantando, salvo alguma coisa muito diferente, assim, mas essa que é a nossa ideia. Então, assim, quando chegar no 126 eu vou fechar tudo, eu vou trabalhar só para o grupo fechado, eu já estou adiantando desde já. Nem conteúdo educacional provavelmente eu vou disponibilizar, porque eu vou precisar de tempo para resolver algumas coisas, vou cumprir meu compromisso de caminhar juntos até os 126 mil pontos e palavra dada, a palavra será cumprida. Eu coloquei muita grana minha nesse processo todo para manter a empresa girando, eu não devo nada a nenhum funcionário da Top Traders, eu não devo nada de impostos, tá tudo em dia lá no condomínio onde ficam os estúdios, eu não devo um centavo a ninguém. Só que para isso eu tive que vender o carro que eu mais gostava, eu tive que vender uma sala comercial, né? Tanto para manter a Top Traders girando como... na verdade, margem na corretora eu coloquei uma vez, mas foi pouca coisa. Quando o mercado caiu, né? Mais de 90% foi mesmo para manter a Top Traders com os funcionários em dia, condomínio em dia, luz, IPTU, softwares que são muito caros, pessoal, né? Então, estou sendo bem sincero aqui. Então, quando chegar no 126, eu devo abrir uma última chamada para quem quiser seguir conosco. Quem não quiser, aí eu vou me despedir. O conteúdo ele será pelo menos até 14 de novembro, a partir do momento que chegar no 126, exclusivamente para o grupo fechado. Ok? Não haverá nada de conteúdo gratuito aberto, porque eu vou ter que me organizar para poder correr atrás aí de algumas questões. Então, o Ibovespa, o ponto-chave é 118.135, né, tá rompendo nesse momento, 118.181.
nós temos... E eu gosto de falar as coisas de forma adiantada, né, para não pegar ninguém de surpresa. As únicas operações que serão acompanhadas publicamente será da Via, ou até 29 de dezembro até encerrar, e também o milho, o restante não. Então, 24.312 é o ponto a ser rompido, está rompendo nesse momento. BOVA 11 tem aqui uma região proporcional 114,49, mas tem aqui essa sombra 116,10. Está acima das médias, de todo modo, padrão bem altista. E Small 11, podemos aqui fazer um ajuste nesse padrão da alavanca. As Small Caps estão um pouco atrasadas, né? O movimento ele é capitaneado pelas Blue Chips. E nós temos aqui o 111,75 como um ponto-chave. Índice de consumo é hoje o astro mais nevrálgico de todos. Então nós temos o 299709 como ponto-chave, está rompendo nesse momento. Então, se materializar, haverá um rompimento falso. O índice de energia é meio que Maria vai com as outras no momento, né? Fundo mais alto que o anterior e provável pivô, nesse caso 87,838. O IFNC ganha destaque, já está rompendo o pivô a 111,930, isso é fantástico. Índice de materiais acompanhando, está muito atrasado o índice de materiais. Então o IMAT está rompendo o fundo duplo, deixando o eixo 5,470 para trás. E aí chegamos no IMOB. Está fraco hoje, mas conserva aqui um viés de alta, também um pivô em formação ao 96333. Então percebam que os destaques eles são o índice de materiais e principalmente o FNC, que é algo que eu já tinha adiantado na semana passada, que provavelmente ocorreria, né? Os bancos como principal destaque no curto prazo. Ok? Vamos fazer os ativos fixos, B3, SA3. É uma ideia aqui também de fundo mais alto que o anterior, o ponto-chave 14,21. Banco do Brasil passou por um processo de acumulação e já aciona um pivô, 48,48. Bradesco, um grande destaque, Bradesco mira R$17 no curto prazo. BPAC retomando a pressão compradora, 33,04 é a cabeça do pivô. Itaúsa, naturalmente, é uma ação de fluxo, tem um ombro, cabeça-ombro invertido. Cabeça do pivô a 9,59, está negociando exatamente nesse patamar. E aí nós teremos Itube, né? Ombro, cabeça-ombro invertido. Eu comentei na semana passada que Itube, na minha visão, seria um grande destaque dessa semana. E esse cenário está sendo materializado. Ontem houve, além de uma pinça, um padrão denominado barra de ignição, barra elefante. Nem toda barra elefante é de ignição. Quando ela parte assim das médias, geralmente é uma barra de ignição. Então você percebe o setor bancário bastante forte. A CLTB deve ser rompida essa semana. Acionou um pivô, vencendo 27,72. E aí nós temos Petro 4. Acredito que ela siga num ritmo devagar e sempre. Sambi 11. Né? Mesmo a Sambi, com aqueles problemas envolvendo o STF, está subindo, quer dizer, tem aquele padrão flight to quality. Então, é uma ação de qualidade, de todo modo bastante descontada, e o fluxo acaba escoando, mas não é minha preferência, né? Nas suas preferências, a preferência especificamente é Bradesco. A Vale nós já estudamos. O DXY tem um sinal de topo, pode reforçar aqui a pressão compradora no Brasil. E uma das boas novas de hoje, MME, que mede fluxo para mercados emergentes, está nesse momento acionando um pivô ao romper 989,5. Índice DAX, perto também de acionar um pivô, a 15,896, na verdade está acionando nesse momento. Bolsa de Paris tem uma LTA importante, capaz de conectar os fundos, então a ideia hoje está acionando um pivô a 734377, primeiro objetivo 7464, segundo objetivo 7526. E por que a Bolsa do Reino Unido está descolada? Porque ontem ela não operou, então
ela junta, digamos assim, a valorização de ontem com o viés altista de hoje, terça-feira. EWZ ETF brasileira negociada em Nova York, rompendo as médias e acionando o pivô de alta, vencendo 32,02. Interessante que enquanto gravamos, tem vários ativos, benchmarks nesse momento acionando pivô de alta. Interessante, né? O VIX em queda reforça a nossa visão de alta, de valorização para o curto prazo. Então vamos ver aqui, a gente já está na reta final dos estudos. Então o VIX em queda reforça a ideia de mercado comprador. Estados Unidos, o Dow Jones testando aqui uma resistência importante à média de 21. S&P também, pivô de alta sendo acionado a 4458, interessante. Vários pivôs sendo acionados durante a gravação. E no índice Nasdaq nós temos 13.834 como ponto-chave e cabeça de pivô. Títulos americanos de 10 anos fez o movimento que nós projetamos ontem, que é a perda de 4176, então pivô de alta de baixa acionado e agora tem suporte na CLTA e na média de 21. Se perder, o movimento deve ter continuidade. E o petróleo em queda não é um grande problema. O petróleo tem esse viés mais altista, neutralizou o pivô de baixa, tanto em Londres quanto em Nova York. E petróleo moderado arrefece a inflação, acaba sendo bom no frigir dos ovos. Mastro Bandeira, no meu entendimento, informação no minério, variação flâmula. Bolsa de Xangai, eu trouxe uma teoria ontem que esse candle ele vai ser totalmente preenchido até o fim da semana, ou início da semana que vem. É meio que uma marcação que nós temos aqui. E Bolsa do Japão vai subindo na esteira das praças mundiais, 32.297 é o ponto a ser vencido, para esse movimento ter continuidade e a parte alta do canal ser testada. Então, queridos, está entregue. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pela sua atenção. Rumo aos 120 mil pontos no mercado à vista até sexta-feira. Muito obrigado. Sucesso!